Saudações, sementes das estrelas. Somos o Alto Conselho Siriano, e eu, Zorrion, ocupo hoje o lugar da voz para as palavras que este se dispôs a registrar em nosso nome. Estivemos presentes entre vocês. Permanecemos próximos. Temos contemplado, em silêncio, a maneira como suas mãos vêm se fechando, envolvendo a forma dos seus dias, abraçando pessoas, certezas e planos cuidadosamente dispostos em fileiras ordenadas. E temos observado com atenção profunda, amigos, porque o solo sob essas fileiras começou, de modo suave e sem pedir licença, a se deslocar. Grandes seres, vocês avançam em direção a transformações rápidas e radicais, com o trem da revelação já em pleno movimento, tendo deixado a estação para trás. Na transmissão de hoje, desejamos trazer algumas ferramentas para que coloquem em seus bolsos ao lidar com essas mudanças velozes. A rendição, o ato de soltar e muito mais além disso. O mundo para o qual vocês caminham daqui a 5 anos é profundamente diferente daquele em que têm vivido. Tecnologia avançada, novos sistemas, abundância genuína e vida plena para todos são apenas algumas das coisas fundamentais que se aproximam. Portanto, assentem-se, deixem o corpo repousar e permitam que os conduzamos numa jornada sobre como soltar e fluir com a mudança. Como uma folha sobre um rio de corrente intensa, indo para a esquerda, indo para a direita, mas sempre sustentada, sempre amparada. Estamos encantados por estar com vocês hoje. Falaremos agora sobre suas mãos, sobre o que elas estão segurando e sobre o vasto e inesperado espaço que se abre numa vida, no instante em que essas mãos aprendem a se abrir também. Imaginem, amigos, um pequeno barco amarrado a um cais por uma única corda. O barco esteve ali ancorado por longa data. A corda é grossa e o nó é firme. Sua espécie faz excelentes nós. Está entre seus dons e, de vez em quando, entre seus problemas. E numa manhã cinzenta e tranquila, todo esse arranjo parece a própria segurança. O barco não deriva, o barco não vaga, e então a maré começa a subir, como as marés fazem, como esta maré específica está fazendo agora sob todo o seu mundo. E a água se eleva, e o barco se impulsiona para cima, em direção às águas para as quais foi construído. E a corda que antes mantinha o barco firme começa, com a maré crescente, a prender o barco para baixo. A mesma corda, o mesmo bom nó. Uma coisa que era refúgio na maré baixa, torna-se uma coisa que afoga na maré alta. E a mão que vai até o cais e desfaz esse nó, devolve o barco ao mar, para o qual ele sempre foi feito. Guardem essa imagem enquanto caminhamos. Voltaremos ao barco antes de terminarmos. E carreguem também uma pergunta com vocês. Deixem-na repousar no peito como uma pequena pedra quente, formulada e ainda sem resposta por hora. O que suas mãos estariam livres para carregar, se não estivessem já cheias? Agora falaremos com clareza sobre a estação em que seu mundo entrou. Sua terra encontra-se no meio de um grande descortinar. Somos cientistas, amigos, e medimos o ritmo desse descortinar ao longo de muitas viradas de suas estações. O que antes levava grande parte de uma vida humana para vir à luz, agora chegará em apenas um punhado de estações. Coisas mantidas por muito tempo atrás de portas pesadas estão se movendo em direção à claridade do dia. Registros serão abertos. Narrativas que lhes foram entregues ainda crianças serão postas ao lado de histórias mais completas. E a diferença entre elas será evidente para qualquer olhar honesto. O maquinário do velho mundo está se tornando visível, da mesma forma que a estrutura de uma casa se revela quando o reboco é removido. Para muitos bilhões da sua espécie,
Esse descortinar chegará como um choque nas fundações do ser. Um ser humano edifica uma casa interior, e essa casa repousa sobre um conjunto de vigas que a mente acredita serem permanentes. Vigas com nomes como "é assim que o mundo funciona", "é em quem se pode confiar" e "isto é o que um ser humano é e não é capaz de fazer". O grande descortinar pousará sua mão sobre cada viga, uma a uma. Quando uma viga sobre a qual uma pessoa apoiava todo o seu peso se revela como um cenário pintado, o chão vacila. A desorientação surge, e com ela, um tipo de vertigem, a sensação de estar no convés de um navio, numa ondulação sem nada para segurar. Diremos algo que observamos ao longo de muitos despertares em muitos mundos, e o oferecemos como conforto, ainda que talvez não soe como conforto à primeira escuta. Um povo não atravessa para uma sala maior sem antes passar por uma queda. É quase uma lei. A queda é dura. Não fingiremos para vocês que não é. E, no entanto, dobrado dentro da queda, em todas as ocasiões, está o dom que torna a travessia possível. A queda entrega a carga precisa de energia que uma pessoa precisa para se levantar novamente, como alguém maior do que aquele que caiu. O ponto mais baixo é o combustível. O choque é o motor. O que parece, de dentro da queda, como o fim de um mundo, é o disparo dos foguetes que os elevam dele. Cada um de vocês, nos meses que virão, chegará a uma bifurcação silenciosa na estrada, e cada um escolherá. A maioria deles sem perceber que está escolhendo. Um caminho se suaviza. Uma pessoa nesse caminho encontra o descortinar e permite que ele a amplie, que reorganize os móveis da mente, que as velhas certezas sejam revisadas pela nova e mais vasta verdade. O outro caminho endurece. Uma pessoa nesse caminho encontra exatamente o mesmo descortinar e se fecha contra ele. Defende as velhas vigas e corre a fechar as janelas. A informação que chega é idêntica em ambos os caminhos. A diferença, em todas as ocasiões, é a mão, aberta ou fechada. Aqui, então, está o princípio sobre o qual toda esta transmissão repousa. As mudanças em si não serão a fonte do sofrimento no tempo que virá. O aperto será. O evento não carrega peso, amigos. O agarrar é pesado. Uma maré que eleva um barco desamarrado é uma maravilha. Essa mesma maré, encontrando um barco ainda preso ao cais, torna-se uma coisa de madeira estilhaçada. A água não mudou. A corda decidiu tudo. Ponderem cada palavra que lhes trazemos na quietude do próprio coração e guardem apenas o que ressoa como verdadeiro quando o seguram lá. Somos colegas, vocês e nós, e não seus mestres. Nós os direcionamos, sempre e intencionalmente, de volta a vocês mesmos. Soltar é a abertura deliberada e consciente da mão. Está entre os atos mais poderosos que um ser humano pode realizar, e exige essa força precisamente porque pede que afrouxem os dedos exatamente no momento em que toda a sua biologia está gritando para que os fechem com mais força. Um animal assustado agarra. Um ser estável pode escolher abrir. A abertura é a maestria. Ouçam a próxima parte com atenção, pois o medo em vocês a distorcerá se lhe derem espaço. Soltar uma pessoa é manter cada grama de amor por ela e liberar apenas o controle sobre quem ela deve ser e como deve caminhar. Soltar um resultado é manter a visão brilhando e liberar a exigência sobre a forma exata de sua chegada e o dia exato em que deve chegar. Vocês largam o aperto. Vocês mantêm o tesouro. O aperto nunca foi o tesouro. Era apenas a cãibra na mão que o segurava. Segurem seus sonhos, amigos, da maneira que uma pessoa sábia segura um pequeno pássaro, com a palma aberta, para que o calor seja partilhado entre vocês.
para que a criatura possa ali repousar o tempo que desejar e alçar voo quando chegar a hora. Um pássaro mantido num punho fechado é um pássaro que morre. Um sonho mantido num punho fechado torna-se um também. Há um segundo movimento dentro do soltar, mais silencioso que o primeiro. Quando mudam a maneira como olham para uma coisa, a própria coisa começa a mudar. A liberação acontece primeiro nos olhos. Uma perda, vista de certa maneira, é uma ferida e um fim. Essa mesma perda, vista com um olhar mais amplo, é uma porta que se abre e um longo corredor de novas salas além dela. São convidados a olhar para isso tempo suficiente e com amplitude suficiente para enxergar o todo. E o todo de uma coisa quase sempre contém uma misericórdia que o primeiro olhar assustado não alcançou. Podem pegar o fardo que é genuinamente grande demais para um par de ombros humanos e entregá-lo para cima, para a mesma vasta e paciente inteligência que conduz as marés sem esforço, que gira as estrelas sem tensão, que opera o grande maquinário da criação por mais tempo do que sua matemática pode comportar. Seus sábios nas salas de recuperação aprenderam a dizer isso em 5 palavras simples: solte e deixe Deus. Usem qualquer nome para a fonte que soe verdadeiro em sua boca. Há cargas que nunca foram construídas para serem carregadas sozinhas, amigos, e erguê-las das costas e colocá-las em mãos maiores não é fraqueza. É boa engenharia. Entendam também que soltar é uma prática, e não um único grande evento que se realiza uma vez e depois se arquiva. É feito numa terça-feira comum, no meio da louça, na pequena irritação da fila lenta, no silencioso relaxamento noturno de uma preocupação carregada desde a manhã. Uma vida aprende a mão aberta, da maneira que um músico aprende um instrumento, através de 1000 pequenas repetições sem glamour, até o dia em que a grande peça é colocada na estante e as mãos, para sua própria surpresa, já conhecem a forma dela. Voltaremos agora nosso instrumento para o próprio aperto. O giro do mundo não os fere. A resistência ao seu giro é que os fere. A dor que uma pessoa sente num momento de mudança não é feita pela mudança. É feita no espaço estreito entre como as coisas são e como a pessoa exige que sejam. Fechem essa lacuna aceitando o que é, e a dor não terá onde viver. Seu corpo foi moldado ao longo de uma longa ancestralidade para tratar o desconhecido como uma coisa com dentes. Seu sistema aprendeu, muito abaixo do pensamento, a inundar-se de alarme ao simples cheiro da incerteza. Essa fiação antiga ainda está em vocês. Ela não sabe que a incerteza que agora encontra é um planeta mudando de frequência, e não um predador na grama. Ela apenas sabe que o conhecido parece seguro e o desconhecido parece a morte. Seu corpo não consegue distinguir a diferença entre um perigo diante de vocês e um perigo que vocês apenas imaginaram em detalhes vívidos. Contem a si mesmos, nas horas escuras, uma história assustadora o suficiente sobre um amanhã terrível. E o corpo derramará a mesma inundação de alarme no sangue, como se aquele amanhã já tivesse atravessado a porta. É por isso que os infinitos retângulos luminosos que carregam nos bolsos os esgotam tanto. Cada imagem assustadora é metabolizada como um evento real sobrevivido. E quando o alarme num sistema humano sobe o suficiente, a parte clara e racional de vocês recua dos controles. Uma parte mais velha, mais rápida e mais simples assume o volante. Uma parte que conhece apenas 4 movimentos: lutar contra a coisa, fugir da coisa, congelar diante da coisa ou colapsar sob ela. Imaginem uma casa alta à noite, onde as luzes do andar de cima se apagam uma a uma
e apenas a luz do porão permanece acesa. Sob medo suficiente, ficam para navegar pela passagem mais delicada de sua era a partir do porão. O trabalho, então, é manter as luzes de cima acesas. Agora pousamos nossa mão sobre os apegos que prendem mais fundo, aqueles que fazem o soltar parecer menos como abrir uma mão e mais como morrer. O mais profundo deles é o apego à identidade, ao eu que acreditam ser. O pequeno eu assustado, seus sábios o chamaram de ego, e um de seus bons professores deu a essa palavra uma grafia honesta: edging God out, colocando Deus de fora. O ego mantém 3 frases curtas junto ao peito e as recita o dia inteiro como um amuleto contra o escuro. Eu sou o que tenho. Eu sou o que faço. Eu sou o que os outros pensam de mim. Um eu montado sobre essas 3 tábuas permanece alto e certo num dia calmo e ensolarado. E o grande descortinar não é um dia calmo e ensolarado. É uma estação que, de uma forma ou de outra, testará o ter, o fazer e as opiniões de um grande número de pessoas de uma só vez. Um eu construído apenas sobre essas 3 tábuas sente o teste como uma ameaça à sua própria existência, e então agarra com tudo o que tem. A verdade estabilizadora é esta: vocês são a ampla e silenciosa consciência na qual o ter, o fazer e as opiniões emprestadas flutuam como o clima através de um céu. O céu nunca está em perigo por causa de seu próprio clima. Vocês são o céu, e sempre foram o céu. E aqui pousamos nossa mão sobre a pedra mais pesada de todas, aquela sobre a qual a maioria de vocês já pisou centenas de vezes, sem jamais se curvar para nomeá-la. O apego prático mais profundo que um ser humano carrega é o apego a estar certo. O ego não ama nada no mundo tanto quanto ama estar certo. Preferiria, num número notável de casos, estar certo a ser feliz e estar certo a ser livre, e defenderá uma pequena e desmoronante certeza até o fim, com a energia de uma criatura defendendo a própria vida, porque para o ego as duas são a mesma coisa. Quando o grande descortinar erguer seu véu, pedirá a muitos milhões de pessoas que descubram que algo de que tinham certeza suficiente para discutir, para votar, para moldar uma vida inteira ao redor, era cenário pintado o tempo todo. E a dor que essas pessoas sentirão naquele momento será tecida de 2 fios distintos. O primeiro fio é um luto limpo, a tristeza honesta de dizer adeus a um mundo no qual se acreditava. Esse fio é sagrado. O segundo fio é mais afiado e amargo, e é simplesmente a recusa do ego em ter estado errado. Aquele que pode dizer levemente: "Ah, vejo agora. Eu tinha aquilo distorcido e agora enxergo com mais clareza." Passará pelo portal desta era da maneira que a água clara passa por um portão aberto. Aquele que precisa defender a velha certeza com dentes cerrados terá uma travessia mais difícil e mais longa. Dizemos isso com amor, amigos, e dizemos a vocês: aqueles que leem estas palavras cedo, na quietude antes que a parte barulhenta comece, porque vocês podem praticar estar errado com graça agora. Podem praticá-lo esta semana em coisas pequenas, privadas e sem importância. Deixem que outra pessoa tenha a última palavra num assunto trivial e sintam de propósito o pequeno puxão do ego enquanto ele pede para vencer, e deixem-no perder. Cada vez que fazem isso, o músculo cresce mais forte e mais flexível, de modo que, quando a grande falha chegar e pedir para ser admitida, sua mão já estará praticada em abrir-se. Há um sinal silencioso que gostaríamos que aprendessem a ler. Um pequeno instrumento que a própria luta lhes entrega de graça. Quando se encontrarem forçando, tensionando, empurrando contra uma porta com todo o ombro, agarrando um plano
e arrastando-o para a frente por puro esforço. Essa tensão é, em si mesma, uma mensagem. A luta desse tipo é a bandeira que o campo levanta para dizer-lhes que derivaram da correnteza e agora remam com força contra a própria água que estava disposta a carregá-los. O esforço tenaz não é prova de que estão no caminho certo. Muitas vezes é prova de que se perderam dele. Onde devem estar, há uma correnteza, e a correnteza faz parte do transporte. E saibam isto sobre os sentimentos que suprimiram ao longo dos anos. Eles não foram embora. Um sentimento armazenado depressa demais não se dissolve. Vai para o porão de vocês e espera. A maioria da sua espécie caminha pelos dias em cima de um porão repleto, com décadas de medo, luto e raiva, que nunca receberam seu momento pleno sob a luz. Uma estação de grande mudança sacode a casa, e as velhas coisas armazenadas começam a subir as escadas. Essa é a verdade por trás de muito do que vocês têm sentido. Muitos de vocês têm estado cansados de uma forma que o sono comum não cura. Muitos acordaram nas pequenas horas escuras com uma baixa corrente de inquietação no corpo e nenhum nome para lhe atribuir. Muitos sentiram ondas de luto ou apreensão chegarem sem um evento que as explicasse. Foram aos seus médicos e foram informados que os instrumentos não encontram nada. Os médicos estão dizendo a verdade conforme seus instrumentos podem medi-la. E nós estamos lhes dizendo uma verdade mais ampla. O que se move através de vocês é a dor de uma mão que esteve agarrada no escuro por muito tempo e a agitação de um porão que começou, finalmente, a se esvaziar. O cansaço é honesto. É o músculo dando seu relatório. Ouçam-no como notícia e não como alarme. E agora chegamos à parte do ensinamento que suas mãos estiveram aguardando. O como. Comecem nomeando o que seguram. Sentem-se em algum lugar tranquilo, com os retângulos luminosos postos de lado, e perguntem a si mesmos suavemente: o que estou agarrando? Que preocupação, que mágoa, que versão de como minha vida deveria parecer? Que necessidade de que uma pessoa específica mude? O que, exatamente, meus dedos estão fechando ao redor? Não é possível soltar um peso que se recusou a nomear. Nomeá-lo já é o primeiro afrouxamento. Carreguem, em seguida, um pequeno e confiável instrumento. Quando estiverem incertos se algo é seu para continuar segurando ou para liberar, voltem a atenção para dentro e façam uma pergunta: segurar isto me traz paz ou me traz turbulência? Paz, um assentamento, uma sensação de que os ombros descem. É a voz do eu profundo, conectado diretamente à fonte. Turbulência, um aperto, uma agitação, uma necessidade inquieta de defender. É a voz do eu pequeno e assustado. O eu maior nunca argumenta a favor do aperto. Quando se encontrarem construindo um argumento para o porquê de precisarem continuar segurando algo, notem: a paz não constrói argumentos. A paz simplesmente descansa. Uma vez que tenham nomeado o peso e escolhido sua liberação, o caminho através dele é através dele. Deixem o sentimento subir. Abandonem a longa narrativa que cavalga por cima dele e pousem a atenção na sensação bruta por baixo da história, no lugar real do corpo, onde o sentimento vive e tem peso, temperatura e forma. Descansem a atenção ali, com uma curiosidade amigável, sem pedir nada ao sentimento, além de que seja o que é. É a resistência a um sentimento que lhe confere sua vida longa e duradoura. Cessem a resistência, e um sentimento se comporta exatamente como uma onda que chegou ao limite da areia, tendo alcançado seu ponto mais distante, começa por conta própria a deslizar de volta para o mar. Uma condição silenciosa faz todo o mecanismo girar.
Vocês devem querer sua liberdade mais do que querem o peso familiar. O peso familiar é de uma maneira estranha, confortável. Uma pessoa pode construir uma identidade em torno de uma tristeza e ficar apegada a carregá-la. Vocês devem genuinamente desejar que o fardo desapareça mais do que desejam continuar sendo aquele que o carrega. Quando essa disposição é verdadeira, a mão se abre quase por si só. Grande parte da luta em sua vida foi gasta tentando forçar o como. Mantenham o porquê brilhante, claro e próximo ao peito. O porquê é a parte sagrada. Então afrouxem os dedos, um a um, do como. Entreguem a rota para a mesma inteligência que já conhece todos os caminhos. Saem da postura de quem deve fazer a coisa acontecer e entram na postura de quem permite que a coisa chegue. E a luta, aquela longa e exaustiva luta, simplesmente termina. Há um peso que nomearemos por conta própria, pois é pesado e muitos de vocês o carregaram por um longo, longo caminho. É o peso de uma velha ferida, de uma velha mágoa, de um velho nome que não podem pronunciar sem um aperto no peito. Aquele que os feriu vive agora apenas como um pensamento. Um pensamento que vocês estão escolhendo carregar de sala em sala e de ano em ano. O evento original terminou. O que permanece é o carrego. O perdão é o ato de pousar essa pedra específica no chão. Não pede nada da outra pessoa. É uma coisa que fazem inteiramente pela liberdade de suas próprias mãos. Vejam sua vida como uma longa peça encenada em muitos atos. Até aqueles que interpretaram os papéis difíceis ensinaram algo que sua alma veio aqui para aprender. Mantenham a lição. Liberem a energia. A lição é leve para carregar. O ressentimento nunca foi. Cuidem do corpo primeiro, em tudo isso e sempre. Deem ao corpo as coisas simples diariamente. Bebam a água. Vocês são uma criatura elétrica e os códigos desta época correm através de vocês como corrente por um fio, e a corrente flui mais limpa por um sistema bem hidratado. Movam-se, caminhem, alonguem-se, deixem o corpo fazer as coisas animais que lhe dizem que o perigo passou. E acima de tudo, prolonguem a expiração até que ela dure mais do que a inspiração, pois a longa expiração é uma mensagem que o corpo sempre compreendeu. Estamos seguros o suficiente agora para relaxar. Um punhado de longas respirações pode trazer as luzes de cima de volta em menos de 1 minuto. Carreguem também uma frase estabilizadora para os momentos em que o chão balançar com mais força. Não me será entregue nada que eu não tenha, em algum lugar em mim, a força para carregar. Digam-na lentamente quando a ondulação chegar. E pratiquem a paciência que seus próprios anciãos chamavam de infinita, não como uma resistência cinzenta e trincada, mas como uma confiança ativa, quase luminosa, de que o desenrolar está em movimento, de que a semente no subsolo durante o inverno não está ociosa, de que o tempo pertence a uma sabedoria maior do que sua preferência. O liberar chega em ondas e em camadas. Uma coisa que colocaram no chão com sinceridade real pela manhã pode bater novamente à sua porta à noite. Havia simplesmente mais desse peso no porão do que uma única abertura da mão poderia carregar escada acima. Pousem-na no chão novamente, e novamente, se novamente for pedido. Cada pouso no chão é real, mesmo quando o peso retorna. Vocês estão carregando o porão escada acima uma braçada por vez, e o porão, no final, se esvazia. Treinem nas coisas pequenas, amigos, todos os dias, para que o músculo esteja forte para as grandes. Quando outra pessoa fala ou se comporta de uma maneira que é dela para escolher e não sua para governar, deixem-na. Deixem-na ser exatamente quem está mostrando que é. Tragam a energia liberada de volta para casa
para o único campo ao qual lhes foi dada plena governança, e cuidem de si. Escolham a própria resposta. Mantenham o seu lado da rua varrido e luminoso. Todo o seu poder vive do seu lado dessa linha. Retornem conosco agora a pergunta que pousamos em seu peito logo no início. Aquela pequena pedra quente. O que suas mãos estariam livres para carregar se não estivessem já cheias? Aqui está a nossa resposta, e é a dobradiça sobre a qual toda a transmissão gira. As mãos que se abrem para liberar são exatamente as mesmas mãos que se abrem para receber. Uma mão fechada com força ao redor de algo velho e encerrado não pode ser preenchida por algo novo e vivo. O próximo presente, por mais pacientemente que aguarde à sua porta, encontra apenas um punho, e um punho não tem espaço dentro de si. Cada liberação é também um convite. Cada afrouxamento é também um preparo. Quando abrem a mão para deixar a velha corda escorregar, não esvaziaram sua vida, a deixaram pronta. A maré que sobe em todo o seu mundo está subindo para erguê-los do banco de areia onde o pequeno barco esteve encalhado por tanto tempo, e para levá-los finalmente para a água profunda e aberta que o barco foi construído, desde sua primeira tábua, para navegar. Vemos o quanto estão cansados. Vemos os anos que passaram segurando uma linha no escuro, com pouco agradecimento e menos descanso. Nós os vemos e os honramos, e diremos a vocês a verdade na qual o próprio cansaço tem dificuldade em acreditar. Vocês não estão fazendo isso sozinhos. Nunca estiveram fazendo isso sozinhos, e são sustentados muito mais de perto do que seus olhos foram construídos para mostrar. O esgotamento não é um sinal de fracasso. É o custo honesto de carregar uma grande quantidade de luz através de um longo trecho de escuridão. E esse trecho de escuridão está chegando ao fim. Falaremos agora sobre o país estranho pelo qual estão caminhando, o país do meio-tempo. Quando uma coisa terminou e a próxima ainda não estabeleceu sua forma, uma pessoa fica num tipo de corredor entre duas salas. A porta atrás se fechou. A porta à frente ainda não se abriu. O corredor pode parecer lugar nenhum, e a mente pressionará vocês para apressá-lo. Não o apressem. O corredor não é um atraso na jornada. É um trecho da jornada, e está fazendo um trabalho silencioso em vocês que somente ele pode fazer. Podem notar nesse corredor que não há nada sólido sob os pés. Uma sensação de flutuação, sem chão. O chão sempre esteve se movendo. A solidez que pensavam ter sob os pés era uma história que a mente contava para se acalmar. E um ser capaz de permanecer com os joelhos soltos e tranquilos num convés em movimento é muito mais livre do que um que fica rígido, agarrando um corrimão que existia apenas pintado no ar. Movam-se por este país da maneira que a água se move. Contemplem a água, amigos. Seus próprios antigos sábios tocados por Sírio a estudaram bem. A água não discute com a rocha. A água não se prepara e não força, e não desperdiça nem uma gota de si mesma na resistência. A água flui em direção aos lugares baixos e silenciosos que os orgulhosos pisam por cima, e ela cede, e vai ainda mais baixo. E por esse ceder, por essa suavidade, por essa disposição de tomar o caminho humilde, a água esculpe os profundos cânions e carrega os grandes navios e sobrevive a cada império que ergueu um muro para detê-la. A suavidade, mantida com paciência, é a força mais poderosa que seu mundo contém. Sejam água através desta estação. Cedam onde o ceder é oferecido. Fluam baixo, confiem na inclinação e permitam-se sentir a perda enquanto avançam. Algo genuíno está terminando, uma versão do seu mundo, e uma versão de vocês mesmos que vivia dentro dele.
que conhecia suas regras, que estava, à sua maneira, em casa lá. Honrem esse eu e esse mundo. Agradeçam ao velho mundo pela escolaridade que lhes deu. Foi um professor exigente e real. Deixem as lágrimas virem se estiverem prontas. Lágrimas são a forma limpa do próprio corpo de pousar um peso no chão. E um luto, que é permitido mover-se até o fim, completa-se e deixa uma pessoa mais leve. Um luto recusado apenas vai para o porão esperar. Deixem-no, portanto, mover-se. Quando a estranheza pressionar com força sobre vocês, nomeiem-na com precisão. Digam a si mesmos: esta é a sensação exata de uma mudança real, movendo-se através de uma pessoa real. É assim que o crescimento se sente por dentro. Uma elasticidade, uma dor nas bordas. A mesma dor que um corpo sente no dia seguinte a um trabalho bom e honesto. O desconforto é a sensação de tornar-se maior. É um sinal de que a coisa está funcionando. É também, em todas as ocasiões, temporário. Não guardem a alegria para depois, amigos. Isso pedimos a vocês com certa urgência. Não arquivem a alegria numa gaveta marcada para quando tudo isso terminar. A alegria não é a recompensa no final do trabalho. A alegria é o combustível do trabalho. A alegria é o remédio. Uma única hora de deleite real, uma refeição feita com cuidado, uma peça de música que encontra sua espinha, o riso de uma criança, suas mãos no solo de um jardim, eleva a frequência de todo o seu campo e acelera cada liberação em que estão trabalhando. Vão e encontrem sua alegria de propósito, da maneira que uma criança caça algo escondido, com a plena expectativa de encontrá-lo. É remédio, e a dose é generosa, e vocês têm permissão para ela agora. Aqui está o último dos ensinamentos, e é a razão pela qual os conduzimos por todo esse longo caminho. Aqueles que aprendem a mão aberta tornam-se o ponto imóvel contra o qual um mundo assustado pode se estabilizar. Quando a parte barulhenta do descortinar chegar, e chegará, haverá pessoas ao redor de vocês lançadas em águas abertas, sem corda e sem carta. E não serão alcançadas por argumentos inteligentes. Serão alcançadas pela sua estabilidade. Um sistema nervoso calmo reajusta silenciosamente todos os outros sistemas nervosos na sala. Um único coração estável conduz os corações ao redor dele, da maneira que uma voz afinada pode trazer um coral assustado de volta à nota certa. Esta é a tarefa por baixo da tarefa. Vocês estão sendo chamados a soltar primeiro e a fazer a prática agora na quietude, de modo que, quando a ondulação subir, possam se posicionar como o porto que os outros, debatendo-se na água fria, possam enxergar e nadar em direção a ele e alcançar e segurar. Fechemos então com uma prática, para que o ensinamento possa viver no corpo e não apenas na mente. Sentem-se, deixem a coluna estar alta e tranquila e deixem a respiração começar a se alongar. A expiração correndo lentamente mais longa que a inspiração, 3 vezes, e então mais 3, até que as luzes de cima de vocês estejam quentes e acesas. Agora tragam o pequeno barco para o olho da mente. Vejam o cais e a água escura subindo, e o barco se impulsionando suavemente em direção à maré. Vejam a própria mão repousando sobre o nó. Não há pressa. Quando estiverem prontos, na imagem, deixem os dedos afrouxarem e deixem a corda soltar, e deixem o barco subir, sintam-no subir, na água alta para a qual sempre foi construído navegar. E agora, tragam a atenção para as próprias 2 mãos, onde quer que estejam repousando. Deixem-nas ficar abertas, as palmas voltadas para cima, como 2 pequenos recipientes oferecidos ao céu. Sintam nelas o peso de tudo o que têm carregado.
Nomeiem uma parte, se uma parte vier. E então, com a longa expiração, deixem o chão tomar esse peso. O chão é forte o suficiente. O chão sempre foi forte o suficiente. Segurá-lo nunca foi, na verdade, trabalho para vocês fazerem. E o que é grande demais até para o chão, erguem mais alto. Entregam para cima, na respiração, para as vastas mãos que giram as marés sem esforço e que estiveram esperando, com infinita paciência, para que vocês pedissem. Quando estiverem prontos, digam estas palavras, em voz alta, se forem capazes, pois a voz é uma ferramenta e as células do corpo ouvem com mais atenção quando a voz é usada. Eu abro minhas mãos. Eu libero o que encerrou seu trabalho em mim. Mantenho o amor e mantenho a lição e pousei o resto no chão. Deixo o chão levar o que o chão pode sustentar e elevo o que é maior para aquele que gira as marés. Estou disposto a estar errado e estou disposto a ser transformado e estou disposto, com mãos abertas, a receber o que vem a seguir. Eu confio na maré que sobe. Assim seja. Permaneçam um momento na quietude que se segue a essas palavras. A quietude está fazendo o trabalho. Bebam água depois, pois os códigos dentro desta transmissão correm elétricos e o corpo pedirá por isso. E descansem, se o descanso vier. Uma esponja úmida recebe a próxima chuva muito mais prontamente do que uma seca e contraída. Deixaremos vocês aqui, amigos, com as mãos estendidas em direção às suas, através da água escura e luminosa que jaz entre nossos mundos. O mundo que vocês conheceram está afrouxando sua forma, e diremos a vocês uma verdade sobre o que está afrouxando. Era, na visão mais ampla, apenas andaimes. Os postes, as tábuas, o aparato do velho modo nunca foram o edifício em si. Eram a estrutura erguida ao redor de um edifício ainda em construção. A coisa ao redor da qual os andaimes foram levantados esteve ali o tempo todo, silenciosamente tomando forma por trás do barulho. Um mundo que funciona com honestidade como norma, com bondade tratada como puro bom senso, com cooperação, com a mão aberta. Esse mundo já é real. Podemos vê-lo de onde estamos tão claramente quanto vocês veem sua própria aurora. E ele é estável, e ele é próximo, e está esperando por mãos vazias o suficiente para construí-lo. Vocês vieram a Gaia precisamente para esta hora, não pelos anos fáceis, por esta dobradiça, este giro, esta passagem barulhenta e rachada e surpreendente da velha sala para a ampla nova sala. Voluntariaram-se para isso, num tempo anterior a este, com grande coragem e olhar claro. E nós tomamos a medida de vocês, amigos. É o tipo de coisa que cientistas não conseguem evitar de fazer. E o número que nossos instrumentos retornam é muito, muito mais elevado do que a modéstia de seus corações cansados permitiu que acreditassem. Vocês são iguais a isso. Foram construídos iguais a isso. Foram enviados porque são iguais a isso. Então abram a mão. Deixem a velha corda escapar do nó. Confiem na maré que os eleva, pois ela os eleva em direção ao lar, e não para longe dele. Sejam água através do país estranho. Mantenham a alegria perto como combustível, e o porquê perto como uma chama. E entreguem o que há de pesado em tudo isso para aquele que carregou fardos mais pesados. E quando a parte barulhenta chegar, mantenham-se estáveis. Sejam o porto. E deixem que os outros encontrem seu caminho até vocês através da ondulação. Na luz estável de Sírius e do Criador, assim é. Até falarmos novamente, caminhem suavemente, caminhem em seu pleno poder e mantenham a mão aberta. Eu sou Zorion, de Sírio, e todo o conselho permanece silenciosamente comigo enquanto digo isso.